Hey Comet, I need you to fill out this form for me. The first name is Rodrigo, the last name is Matos, and in the city you can put New York, no hand. I've submitted the form with your first name as Rodrigo, last name is Matos, and city is New York. If you need further assistance or additional fields to fill out, let me know. Imagina um navegador que não só lê um artigo em inglês pra ti, mas que com comando de voz, cria um resumo, extrai vocabulário e monta um quiz sobre o que tu acabou de ler. Tudo isso sem tu sair da página. Agora imagina que esse mesmo navegador te deixa praticar conversação por voz em qualquer página que tu tiver na internet, incluindo em vídeos do YouTube. E até te deixa escolher e trocar os modelos de inteligência artificial que tu tá utilizando entre o ChatGPT, o Gemini, o Claude, entre outros, para tu ter uma explicação diferente sobre a página que tu tá navegando no momento. Esse navegador já existe e é o Comet da Perplexity. E hoje eu vou te mostrar como tu pode utilizar ele para turbinar a tua rotina de estudos em inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Prontos para transformar a tua navegação na internet em rotina de estudo de inglês? Então, bora pro conteúdo de hoje. No último vídeo do canal, a gente explorou o ChatGPT Atlas. Hoje a gente vai analisar o concorrente dele, o Comet, que é o navegador da Perplexity AI. A filosofia desses dois navegadores ela é um pouquinho diferente. Se o Atlas muitas vezes só lê o que tá na tua página, o Comet te dá a possibilidade de agir dentro dela. E hoje eu vou te mostrar 5 pontos práticos de como tu pode utilizar o Comet e as funcionalidades exclusivas dele para destravar o teu inglês. Tudo isso com prompts super fáceis que tu já pode anotar para sair praticando hoje mesmo. Então, sim, pega papel e caneta, porque tu não vai querer perder essas dicas de hoje nem esses prompts que eu criei com todo carinho para ti. Alright, great, you ready? So let's go to point number 1. O que é o Comet Browser e como configurar o cérebro dele? O Comet é um navegador de internet, assim como o Firefox, como o Chrome, que já vem com a inteligência artificial da Perplexity embutida. Pensa nele como uma espécie de navegador do futuro. Com ele, tu não só acessa os sites, mas tu também tem a possibilidade de conversar com o teu navegador. Como é que tu pode ter acesso a ele e baixar? É muito simples. É só vir aqui no Google e colocar Comet Browser. Vamos aqui, primeiro link, download Comet, and that's pretty much it. Só que aqui tem um ponto super importante sobre o Comet. No momento que eu tô gravando esse vídeo, agora no final de 2025, o Comet é exclusivo para computador, então ainda não tem aplicativo. Então se tiver um computador PC ou Mac, tu consegue baixar ele. Agora deixa eu te falar um pouquinho mais sobre o Comet Browser, porque eu já tenho utilizado ele há alguns meses e eu tenho gostado bastante da experiência. E tem uma certa diferença entre esse navegador aqui e o ChatGPT Atlas. Para colocar em termos bem simples, o cérebro da inteligência artificial do Perplexity é um pouquinho diferente da do ChatGPT. Inclusive, se tu quiser ver a minha análise sobre o ChatGPT Atlas, é só clicar no cardzinho aqui em cima para deixar o vídeo salvo para assistir depois. Mas comparando o ChatGPT Atlas com o Comet Browser, a gente pode dizer que o ChatGPT funciona mais como um cérebro criativo. Tu pede uma história e ele vai inventar, ele vai criar essa história para ti. O coração do Comet é o Perplexity, e ele funciona muito mais como um cérebro de pesquisa. Muitas vezes ele não vai inventar a resposta para ti. Ele encontra as respostas para as tuas perguntas na internet e te mostra as fontes. Dá pra dizer que ele age mais como se fosse um pesquisador. Eu senti que muitas vezes dá pra até confiar mais na resposta dele e até conseguir acessar o artigo original de onde ele tirou essa informação. E como é que isso vai impactar no teu uso da inteligência artificial? Aqui no Comet tu vai ter muito menos alucinações. Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre as configurações do Comet, porque não dá pra utilizar ele sem configurar isso aqui antes. Assim como a função de memória que a gente viu no vídeo passado lá no ChatGPT Atlas, o Comet tem uma configuração que 99% das pessoas ignora, que aqui a gente chama de Profile. É muito fácil, só abrir uma aba nova, a gente clica aqui no avatarzinho, vamos no Personalization, e aqui no Personalization tu vai ter o Introduce Yourself. Nesse campo aqui tu vai colocar todas as tuas necessidades, os teus objetivos e como que tu quer utilizar o Comet. Se tu não colocar as informações aqui, é muito provável que ele vai criar respostas muito genéricas para tudo que tu perguntar para ele. Aqui eu já tenho meu perfil configurado como que eu gosto que o Comet me trate, mas para ti que tá utilizando ele pela primeira vez agora, tu pode colocar um prompt como se fosse mais ou menos assim, e tu pode adaptar isso aqui para tua necessidade e pro teu nível, tá? Se o teu nível for muito básico, tu pode colocar I'm a Brazilian student learning English, B1 level. My main goal is to think in English and learn naturally without translation. Always explain new vocabulary to me in simple English using examples. When you correct my writing, always explain why I was wrong, focusing on common Brazilian mistakes. Esse aqui é um ótimo prompt para ele entender que tu tá utilizando ele para aprender inglês e que principalmente tu não quer que ele utilize tradução. Digitou ali, adaptou o teu prompt, salvou e pronto.
Pronto. A partir de agora, qualquer interação que tu tiver com o navegador, ele vai levar em consideração todas aquelas informações. E agora que o teu Comet já tá baixado e configurado, bora ver na prática como é que tu vai utilizar ele para tua prática de inglês diária. Alrighty then, let's go to point number 2, o Comet como o teu digestor de conteúdo em inglês. Tá, beleza, tu me viu ali no começo do vídeo, preenchendo todos aqueles campos só usando a voz. Isso é como se fosse um milagre técnico. Ok. Mas a gente tá aqui para aprender inglês, né? Então a gente pode utilizar o Comet para transformar qualquer conteúdo passivo em prática ativa de compreensão adaptada pro teu nível. Bora dar uma conferida aqui nesse artigo e ver como é que a gente pode utilizar o Comet para digerir esse conteúdo pra gente. Se o teu nível de inglês é básico, tipo A2, B1, o teu objetivo deve ser compreensão. Então tu vai clicar aqui em cima, esse é o botão mais importante, tá, gente? Clica no Assistant e aqui nesse botão branco aqui embaixo a gente pode ativar o modo de voz. Eu vou colocar esse prompt aqui, mas eu não vou dar o Enter, eu vou falar ele. E se tu quiser praticar com esse prompt aqui, é só pegar ele aqui na descrição. Hey Comet, I'm a basic English student and this article is too hard for me. Can you explain the main idea in very simple English? Tell me with your voice like you are explaining to a 10-year-old. Sure thing. People in a small village in the Himalayas help visitors see stars through telescopes. It's good for their culture and helps them make a living. Tu tá vendo só o que acontece? Tu pode ter lido todo esse artigo aqui do The Guardian e não ter entendido muita coisa, mas tu consegue escutar e ler o resumo mais adaptado pro teu nível. Agora vamos pegar esse mesmo artigo, essa mesma página aqui e vamos tentar aplicar isso aqui para um nível mais intermediário, tipo um nível B1, B2. E nesse caso a gente não vai focar em resumo, a gente vai focar mais em vocabulário. Anota esse prompt e testa ele depois com a página que tu preferir. Hey, I read this article but some words are too advanced. Please find the 5 most difficult words and idioms in this text, explain them to me in simple English, and then give me one new example sentence for each. Use your voice so I can practice my listening. Sure thing. Here are 5 challenging words or idioms from the article, explained in simple English, with an example sentence for each. Tapestry, a picture or pattern made of many threads or colors. Ok, perfect. E só pra gente verificar, vamos ver se realmente aqui tem as palavras. Ó, Ctrl F e botar aqui tapestry. Então tá aqui, ó, Tapestry of Stars. Então ele realmente tá pegando as informações da página e transformando isso em prática de listening pra ti. Bom, aqui tu tá basicamente utilizando a inteligência artificial pra digerir um vocabulário mais complexo e transformar ele em um exercício de listening que faça mais sentido pra ti. E por que que isso é bom pro teu inglês? Porque com esse mesmo conteúdo, tu conseguiu criar 2 exercícios com 2 objetivos completamente diferentes. Então não perde tempo e já começa a colocar tudo isso aqui em prática hoje. E não esquece de me contar a tua experiência aqui nos comentários. Tá, beleza, Rodrigo, ele faz tudo isso daqui com esse conteúdo que já existe na internet. Mas e se o conteúdo que tu precisa não existir? Aí é que entra a próxima função dele que a gente vai ver no próximo ponto, o Labs. Point number 3 incoming. O Comet como laboratório com guias de estudo e flashcards. Eu não ia deixar esse vídeo aqui sem flashcards. Eu sei que o pessoal adora flashcards para estudar inglês. É aqui que o Comet tem uma função que, na minha opinião, é uma das mais atrativas para tu aprender inglês, o Labs. Essa função do Comet é basicamente um criador de projetos. Tu não tá só mais batendo papo com a inteligência artificial, tu tá encomendando material de estudo. Deixa eu te mostrar na prática como é que isso funciona para tu aprender inglês. Tu vai abrir uma nova aba no Comet e vai clicar aqui nesse linkzinho da Lightbulb, que é o Labs. E aí digamos que tu tá com dificuldade no Simple Past. Aqui tu vai colocar um prompt que vai ser uma ordem para ele criar um projeto para te ajudar. E esse daqui vai ser o prompt que tu vai colocar. Create a 5-slide presentation for an intermediate English learner about the simple past. Eu tô dando toda a estrutura já dos slides aqui. Slide 1, title. Slide 2, the structure. Rules for regular and irregular verbs. Slide 3, when to use it for completed actions. Slide 4, 5 clear examples. And slide 5, a 2-question quiz. Clicamos aqui para enviar e aí ele vai te mostrar todos os steps, criando tudo passo a passo. Quando tu pede para ele criar algo no Labs, ele geralmente vai demorar um pouquinho mais para executar a tarefa. Mas o legal dessa parte aqui é que tu pode acompanhar todo o processo do que ele tá fazendo passo a passo. Então dá o comando para ele, vai lá servir um cafezinho, relaxa and just wait for it. E aqui está a nossa presentation. Eu posso ir clicando aqui para ver, ó, temos o nosso título. Olha só, structure, regular versus irregular verbs. Olha aí, regular verbs go, went, eat, ate, see, saw, have, had. Slide number 3. Temos aqui alguns exemplos de completed actions, ó, alguns casos onde a gente utiliza o simple past. Clear examples. E o último slide aqui com os
os nossos exercises. Vamos ver aqui, ó. Which sentence is correct? And perfect, that's it. E aqui eu pedi pra ele criar uma presentation com 5 slides. Tu pode fazer quantos slides tu quiser. Inclusive, tu pode pedir até pra ele criar um site inteiro pra ti, se tu quiser. Tu tem a opção pra baixar aqui depois, se tu quiser. Enfim, as possibilidades são infinitas. Use your creativity. Mas vamos tentar focar em algo diferente. Eu vou botar um vídeo aqui. Eu não sei se tu já chegou a ver esse vídeo aqui, mas este é o vídeo da minha aula completa sobre as prepositions in, on and at. Então, bora criar alguns flashcards a partir desse vídeo aqui. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Abrimos o nosso Assistant e esse aqui vai ser o prompt que a gente vai utilizar. Based on this video about in, on and at, create 10 flashcards. On the front, write a fill in the blank sentence from the video. On the back, write the correct preposition in, on, or at, and a simple rule from the video. Enviamos, e aqui estão os nossos flashcards. Bora copiar esses flashcards aqui. Pausar esse vídeo, abrimos outra aba, vamos no Labs novamente e jogamos aqui. Create the following flashcards. Enviamos, and there we have it. Our flashcards are ready. Vamos ver aqui. My English class starts at. Use at for specific times, hours and minutes. Great. E ele separou tudo por cores, ó. All my work stuff is in my office. Use in for smaller places inside bigger ones. That's perfect. Olha aí, ó, direitinho os 10 que eu pedi. I post videos on YouTube. Use on for websites, platforms and means of communication or transportation. That's freaking amazing. E se tu quiser dar uma olhadinha nesse vídeo sobre in, on and at, o link vai estar aqui na descrição também. Então, como tu pode ver, o Comet criou material de estudo a partir do vídeo. Então, seja criativo e utilize o Labs do Comet para já sair criando o teu material de estudo hoje ainda. Inclusive, se tu curte essa pegada de utilizar a inteligência artificial para criar os teus próprios materiais de estudo, não esquece de smash the like button e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops. Tem vídeo novo toda semana com as melhores dicas de inglês para brasileiros de todo o YouTube. Alright, fantastic! Criar o teu próprio material de estudo para praticar inglês é ótimo, mas e se tu tiver mais dificuldade no teu speaking? É aqui que o Comets tem uma outra ferramenta maravilhosa que pode te ajudar justamente nisso. It is time for point number 4. O parceiro de conversação 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto no teu navegador. Agora sim, a gente chegou numa das minhas funções favoritas. É aqui nessa função que o Comet vai se tornar um parceiro de estudo completo, porque como eu te mostrei antes, ele tem um assistente de voz embutido. E essa função é um game changer, porque te dá um ciclo completo de listening e speaking. E eu dividi esse ponto aqui em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Então eu abri aqui um outro article agora na BBC. E digamos que eu não saiba pronunciar essa palavra aqui. Vou no Assistant, e aí eu falo pra ele, how do I pronounce the selected word? Alright, aqui ele fez uma trajetória um pouquinho diferente do que eu achei que ele ia fazer, mas ainda assim respondeu. Ele não respondeu direto dentro da ferramenta, ele te levou até um site que mostra onde é a pronúncia e inclusive deu o play. Mas a questão aqui é a seguinte, se tu não sabe a pronúncia de alguma coisa, é só tu selecionar, pedir pra ele que ele vai te trazer a pronúncia. Tá, o negócio agora é o seguinte, a gente vai pro nível intermediário. Vamos pegar um texto um pouquinho mais complexo. Eu tava pesquisando conteúdos aqui pra desenvolver esse prompt e eu pensei, por que não pegar o abstract da minha dissertação de mestrado? Esse aqui é um conteúdo bem mais denso e filosófico, então bora ver como é que ele vai tratar isso daqui. Bora clicar no nosso Assistant. E agora a gente vai tentar criar um debate com o Comet a partir dessa abstract. Hey Comet, I just read this abstract about interface photography. I need to practice my speaking and critical thinking. Please ask me one challenging question about the author's opinion with your voice so I can answer. Sure thing. Here's a question for you. How does the author challenge traditional notions of photography through the concept of interface photography? As far as I remember, the author is conceiving the concept of interface photography as a photography that is not composed just using the frame of the photography itself, but also considering all the other elements that are in the interface of platforms such as Instagram, for example. Exactly. Well explained. The author sees interface photography as extending beyond the frame. Would you like to try rephrasing that idea? Aqui a coisa já foi bem mais complexa. E eu soube responder isso daqui porque eu sou o autor dessa abstract. E também porque eu fiquei 2 anos estudando para conseguir desenvolver essa dissertação. Mas eu acho que deu para entender aqui que tu utilizando o Comet para esse tipo de prática, tu não tá simplesmente lendo. Nesse caso aqui, tu tá debatendo filosofia em inglês. Tu tá ativando o teu vocabulário, praticando o teu listening, criando um debate, formulando os teus argumentos, tudo com inteligência artificial. Bom, tu sempre tem as opções de utilizar qualquer site que tu estiver navegando como fonte para interagir com o Comet. Mas tu também pode simplesmente abrir uma outra aba do zero para criar, por exemplo, um roleplay adaptado para qualquer tipo de situação, que é justamente o que a gente vai fazer agora.
Alright, Comet, let's practice conversation. You are a hotel receptionist and I am trying to check in, but my reservation is lost. Start the conversation. Good evening, and welcome to our hotel. I'm sorry to hear about your reservation issue. Let's work together to sort it out. Could you give me your name or the details of your booking, please? Yes, my name is Rodrigo Matos. My room number is 302. Thank you, Mr. Matos. Let me check the details of your reservation and see how we can assist with your room assignment. Aqui eu tô simplesmente simulando uma conversation em um hotel lobby. Mas se tu for viajar, por exemplo, tu pode simular uma conversation em um airport. Ou pedindo alguma coisa em um restaurant. De novo, as possibilidades são infinitas. O que tá achando desses diferentes usos do Comet aqui pra praticar inglês? Tá curtindo ou tá dando frio na barriga? Se tu tá vendo essa ideia aqui de ter uma conversa em inglês com a IA e já tá te dando frio na barriga, e aí tu já tá pensando, Rodrigo, eu nem sei como começar uma frase em inglês. Quanto mais ter uma conversa. Relax, relax, tá tudo certo. Antes de tu começar a ter esse tipo de conversa em inglês, tu precisa aprender a construir as tuas primeiras frases. E é justamente por isso que eu criei o Starting Point, que é o meu curso de inglês de nível básico da English Drops Academy. Ele é perfeito para quem quer começar do zero ou reforçar aquela base que ainda não tem muita certeza se sabe ou não, de um jeito natural e sem depender de tradução. No Starting Point, tu vai aprender toda a base gramatical que tu precisa para se comunicar de verdade de forma intuitiva no dia a dia. Lá a gente vê tudo desde o verb to be, pronouns, alphabet, artigos e muito mais. E importantíssimo, esse curso ele não é focado em decoreba de regra gramatical. Pelo contrário, a proposta dele é muito simples. Te ensinar a pensar em inglês para tu ter uma base sólida para chegar na fluência. O curso tem acesso vitalício, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana comigo e também te dá acesso à comunidade exclusiva da English Drops Academy, que é um espaço seguro para tu tirar dúvidas comigo, compartilhar as tuas experiências aprendendo inglês com outros colegas de curso e além disso o curso ainda te dá um certificado de conclusão digital e é coberto pela minha garantia de 7 dias. Se tu achar que o curso não é pra ti, que o investimento não valeu, é só pedir o reembolso que eu devolvo o teu valor sem burocracia e sem perguntas. Se quiser conhecer melhor o curso e fazer parte da English Drops Academy, é só acessar englishdrops.academy ou clicar no primeiro link aqui da descrição. Beleza? Maravilha, jabá feito. E até aqui a gente já conseguiu ver que o Comet adapta, cria material de estudo, fala contigo, mas como é que a gente pode utilizar o Comet para te preparar para uma entrevista de emprego, por exemplo? Last but not least, point number 5. O prompt mestre. Como utilizar o Comet para te preparar para uma entrevista de emprego? Eu tenho certeza que se tu tá assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente já te passou pela cabeça em algum momento em aplicar para uma vaga de trabalho na gringa. Então bora ver como é que a gente pode fazer isso na prática. Aqui eu tô acessando uma vaga para Software Development Engineer no LinkedIn, mas obviamente tu pode utilizar isso aqui para qualquer vaga que tu quiser aplicar. Essa vaga tá 100% em inglês e eu quero me preparar para ela agora, para uma entrevista. Aqui a gente vai pedir pro Comet ser o recrutador e criar o nosso material de estudo de preparação para essa entrevista. E a gente vai colocar este prompt aqui. You are my job application coach, my expert English tutor. Based on my profile, B1 level, no translation, and based on this job description on my screen, create a one-page doc called My Interview Prep Sheet. List the 3 most important soft skills this job requires. List 5 advanced vocabulary words from this job description that I must know and explain them in simple English, no translation. Beleza, ele já lançou toda a informação aqui. Vamos copiar isso. Vamos abrir outra aba, clicamos no Labs, jogamos aqui e adicionamos Create the following. A mesma coisa que eu coloquei na aba anterior, só adicionando os resultados de antes. Enviamos e ele começa todo o processo do Labs de novo. Esse foi rápido. Tá aqui a nossa Prep Sheet, 3 páginas, maravilha. Bora praticar pra entrevista em si. Hey Comet, you are now my recruiter for the job on my screen. I am the candidate. Let's practice the interview. Start by asking me the first and most common interview question with your voice. Sure thing. Here's a common one. Can you tell me a little about yourself and your professional background? I have never worked with software development before, and I am an English teacher. Got it. You could say, I have a background in English teaching, where I develop strong communication and analytical skills. While I haven't worked in software development directly, I'm eager to apply my skills and learn quickly in this new field. Eu poderia ter escolhido uma job position que tivesse mais conectado com as minhas skills, mas mesmo eu respondendo uma coisa nada a ver aqui, ele ainda me ajudou a refinar minha resposta e adaptar melhor para a necessidade dessa job position in specific. A minha intenção mostrando esse tipo de prática aqui com Comet é te mostrar que tu foi de uma vaga de emprego real para um guia de estudo e depois para uma simulação de entrevista falada. Tudo isso assim, em um snap.
Tu tá utilizando a inteligência artificial de uma forma que realmente pode fazer sentido pra ti, de um jeito fácil e baseado em uma aplicação real. Tu tá orquestrando o Comet pra ser um parceiro de conversação e adaptando ele pra ser o teu professor particular. Todas essas aplicações do Comet pra tu melhorar o teu inglês são ótimas, mas se tu quiser ir mais além e ter acesso a todos os prompts que eu utilizei hoje e ainda outros pra tu testar no Comet e também em outras inteligências artificiais, aqui fica o convite pra tu fazer parte do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Além de tudo que tu já aprende de graça aqui no canal, quem é membro do clube ganha acesso a uma lista exclusiva de prompts que eu criei e ainda tem acesso a todos esses outros benefícios exclusivos. Aulas exclusivas da English Drops Academy só para membros, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também aqui nas lives, e o teu nome nesse lindo mural de membros que não para de crescer. E obviamente tu também apoia o Teacher a continuar criando conteúdo de qualidade para brasileiros que querem aprender inglês aqui no YouTube. Se tu quiser te tornar membro aqui do canal, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Bom, como tu viu, o Comet é uma potência para utilizar qualquer página da internet para extrair qualquer tipo de prática com inglês. Mas digamos que tu não te adapte ao Comet e prefira testar uma outra alternativa. É aí que o navegador do ChatGPT entra em ação. Clica aqui do lado para assistir o vídeo completo que eu fiz sobre o ChatGPT Atlas e aí tu vai descobrir qual dos dois é melhor para ti. I hope you enjoyed the video e não esquece de colocar tudo que tu viu aqui em prática e me conta as tuas experiências com o Comet aqui nos comentários. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.